muito bom dia, meus amigos telespectadores pela internet, pelo Instagram, né? E por mais outras linhas que a gente nem sabe, talvez frequências que estão chegando aí, até talvez no espaço, né? A gente não sabe se é retransmitido em outras colônias, em outros mundos paralelos, a gente não sabe, a gente desconfia, mas a gente não sabe. O pessoal do Instagram está chegando, o pessoal dos nossos canais estão chegando. E hoje também nós estamos junto com a Família Web Rádio. Então, o programa Alegro Vive com a Família Web Rádio. Vamos dar um bom dia para o Luiz aqui. Bom dia, Luiz. Como é que você está? Bom dia, doutor Rubens. Bom dia, os ouvintes. Já falei aqui que domingo, no dia do bem, o senhor daqui às 16 horas. Isso mesmo. Obrigado, doutor Rubens. Tamo aí, Família Web Rádio. Alô. E aí a gente sempre começa o programa fazendo, então, né, uma sintonização. A gente precisa sintonizar o tempo todo no momento que nós vivemos, cada vez mais importante uma sintonia com o lado de lá positivo, né? Vamos falar sobre isso. Então eu peço para que você agora, junto conosco, sintonize, né, nossos irmãos espirituais, nossos amigos espirituais, nossos protetores, né, que estão conosco o tempo todo e que nós precisamos nos conectar a eles. Eles já estão conectados conosco. Nós é que precisamos nos conectar com eles e pedir. Sim, precisamos aprender a pedir, né, sem barganha, pedir com o coração. Por exemplo, uma proteção agora, uma cúpula de proteção nesse nosso programa, nesse momento, e que essa cúpula também possa estar na sua casa, no seu ambiente de trabalho. E que você pode imaginar mesmo uma cúpula de luz te protegendo e podendo trazer algum tipo de energia mais positiva, né? Uma inspiração para essa dificuldade que eventualmente você está tendo agora, por esse questionamento, por essa dor. Tudo fica melhor se a gente muda o campo de energia. E nós podemos pedir, sim, e do mundo espiritual superior, eles podem sim fornecer, dependendo dos nossos pedidos, né, a proteção, o amparo, a intuição. É o que a gente pede nesse momento. E que a gente possa estar ao lado do Cristo nesse momento de transição planetária, tão importante para o nosso crescimento, né? Temos uma oportunidade fantástica de crescer agora com essa questão da transição planetária. Então, eu agradeço vocês aí. Hoje nós temos um convidado especial, né? O Patrick, que vocês já conhecem, convidado especial, e não sei se foi ele ou se foi a Joeli, eu não sei como é que foi, mas a proposta hoje foi falar sobre o pensamento como forma de cura. Pensamento como forma de cura. Olha, vai ser interessante a gente falar sobre isso aí. A Sueli já chegou, Jonathan já chegou, o pessoal já está chegando aqui também. Está chegando o Degas Patrick aqui. Quem que é? Degas Patrick é alguém parecido. Quem que é? Mais um Patrick. Mais um Patrick. Dois. Bom dia, Patrick. Conte um pouco de você. Vamos lá, introduza-se. Bom dia, doutor Rubens. Mais uma vez, grato pelo convite. Já nem sou tão convidado, já faço parte da casa já. Sinta-se. Né? E, mais uma vez, grato pelo convite aí. Eu sou o Patrick, né, de Castro Vilarinho, lá do CTI Vita Uno. A gente trabalha com a parte física, emocional, espiritual também. Sou médium também. E lá no CTI a gente tem muitos profissionais de áreas distintas, que pode ajudar você de várias formas aí nas suas dores, né, física, dor da alma, que a dor da alma é uma das piores dores que a gente tem, é dor na alma. E também aí pode ajudar na sua parte de reencarnação, na sua parte de espiritual, energética, né, porque as pessoas confundem muito o espiritual com o energético, é completamente diferente. Então, a gente tem esse apoio aí que a gente dá às pessoas, né? E hoje nós vamos falar sobre o pensamento como forma de cura. Mas você falou uma coisa interessante, eu acho que podíamos começar a abordar assim, né? Sim. Porque o pessoal confunde, às vezes, a questão espiritual com religião, que é duas, e o espiritual com energia. Né? Exatamente. Então, muitas vezes a gente precisa trabalhar a energia, mudar a energia do pensamento, a energia da pessoa, e não necessariamente isso precisa ser espiritual. Exatamente. Né? Só tem uma diferença. Quando você faz, por exemplo, a tua massoterapia, teu trabalho e tal, você está trabalhando com a tua energia, você não está sendo um médium, não é um trabalho mediúnico ali, no momento terapêutico. Em outros momentos, você pode atuar no teu centro como médium. Mas as pessoas confundem isso aí, exatamente, né? Então, mas claro que, se a gente parar para pensar, eu fico sempre imaginando, né? Os espíritos estão em todo lugar, né? Eu espero, sinceramente, que quando eu esteja conversando com meus pacientes, esteja alguém me ajudando. Entendeu?
não necessariamente uma consulta mediúnica, mas eu vou ficar aberto para receber uma inspiração, uma ajuda, uma intuição. Né? Eu costumo brincar que quando você vai ao médico, era bom você rezar para que os teus obsessores não vão na frente atuar no médico, né? Porque às vezes o médico não sabe que também tem sensibilidade e fala umas coisas que é para te prejudicar. Exatamente. Não que ele queira, mas ele nem sabe o que está falando. É bem isso mesmo, doutor. Falando certo. É que a gente tem o hábito de tratar tudo na área do misticismo, né? Então, o misticismo nada mais é do que quando você não tem conhecimento. Né? Quando você começa a adquirir conhecimento daquele tema, aquela forma que você está, o misticismo cai por terra e aí você entra na parte racional, que nada mais é energia. Tudo é energia. Né? E fazendo passo a passo aí do pensamento rapidinho, porque são muitas camadas para chegar até ele, mas tudo lá começa na mente, né? Então a gente tem a mente humana, porque a esfera terrestre, onde a gente está presente, esse campo vibratório da Terra, ela tem influência direta em nós também, a natureza como meio e tudo que compõe o planeta Terra. Então a mente humana, ela está presente, ela está conectada aí na esfera terrestre, que é o local, é a casa, a escola ao qual a gente escolheu para a gente fazer as nossas experiências de vida. Aí nesse âmbito, depois a gente entra aí no pensamento. Porque o que é o pensamento? É a forma de você refletir e pensar sobre um tema específico. E aí você vai colocar ali dentro desse tema, você vai colocar suas ideias, suas opiniões, e muitas vezes desses pensamentos, a maioria não é nosso. Então, a gente vai crescendo, conforme a gente vai crescendo, a gente vai colhendo pensamentos da família, que é o primeiro meio social ao qual a gente vive. Dali, a gente já entra ali no campo social, a gente vai para uma escola, depois o trabalho, o relacionamento, e vai aumentando cada vez mais os pensamentos. Então, muitos pensamentos não são nossos. Esse pensamento que você tem referente a um determinado tema, ele vai criar uma certa emoção. Então, vai criar uma reação química aí no seu cérebro, né? As sinapses vão acontecer, essa emoção vai percorrer todo o seu campo físico, o seu campo áurico, e daí vai nascer o quê? O sentimento. Porque você precisa sentir a emoção. Porque se a gente não sentisse a emoção, a gente ia ser tudo um robozinho. Então, a gente ia andar, a raiva ia estar no seu corpo, mas você não ia sentir a raiva. Então, você ia sentir a emoção. O sentimento é o ato de sentir a emoção. E aí o que você expressa para o meio externo, aí já é o parte física. Então você pode ter raiva, mas você tem uma raiva contida. Vai fazer mal para você? Vai fazer mal para você. Agora, quando você exterioriza essa raiva, essa vingança, esse ódio, medo, quando você exterioriza o medo, porque o medo é muito da segurança, né? Então todos nós terapeutas, a gente fala muito sobre o medo hoje, que é o ápice que a gente está vivendo, né? Então o medo é o não se sentir seguro, é quando você está inseguro. Então, você está inseguro. Então, você tem que ver o que está trazendo insegurança para você. Você vai colher informações e você vai, isso pode me trazer uma segurança um pouco mais, e o medo vai caindo ali por terra. Então, esses são os passos aí, falando uma base de tudo, né? Porque é bem complexo, mas o pensamento é isso. Então, as pessoas falam assim, eu tenho pensamento positivo, pensamento negativo. A energia em si, doutor, ela é neutra. Né? Ela não tem lado positivo e negativo. Sim. Você que direciona a energia para onde você quer. Exatamente. É muito interessante. Bom, Dinaura, bom dia. Maria de Lourdes, a Bernadette, a Isabel, a Daniela, o pessoal vai chegando aqui. O Karnak também. Aqui no Instagram também, bastante gente chegando. Sony Ponzi, a Celi Furlan, a Terezinha. Oi, Terezinha, tudo bem? A questão do pensamento é uma das coisas que a gente mais tem percebido e discutido, tanto que eu digamos que eu criei aí uma ideia que eu chamo de ditadura do pensamento, que a gente precisa se libertar da ditadura do pensamento. Exatamente. Como assim? Quer dizer, nós precisamos começar a entender cada vez mais, estudando, que nós não podemos, olha o que nós vamos falar aqui, vou ver se você concorda comigo, nós não podemos obedecer todos os pensamentos que vêm à nossa mente. Olha que interessante. Como assim? Como é que eu não vou obedecer meu pensamento? Porque a gente vai partir de algumas premissas, que o pensamento não é necessariamente só nosso. Para mim, isso é a base de tudo, né? Porque se eu ponho um pensamento, se eu sou inoculado com o pensamento,
esse pensamento vai gerar o que ele falou, toda a cascata. Vai ter emoções, que vão ter sentimentos, que vai repercutir no físico, né? Então você está aí na sua casa, aí você pensa assim, ou vem o pensamento assim, meu Deus, essa tal de nova variante era um carro da Volkswagen, era um carrinho bonitinho até na época, né? Sim. Eu lembrei, falei, Terceira já a terceira já. Terceiro carrinho da Volkswagen. E agora, como é que vai fazer? O que vai acontecer? Pronto, você já está criando um pensamento que está te levando à possibilidade de ter uma emoção, que vai ter um sentimento, que vai descarregar certos hormônios no teu corpo que vão te trazer piora do teu estômago. No mínimo, vai baixar a tua imunidade, no mínimo. Então, assim, a vigilância no pensamento é, hoje em dia, a premissa básica. Você também percebe isso? Sim, também percebo isso. Como você falou, é isso aí mesmo. Porque as pessoas, elas enfatizam muito o pensamento, mas tem essa ditadura do pensamento, como você disse, entendeu? E o que acontece? Fazendo uma analogia rápida para as pessoas entenderem como que o pensamento ele materializa, né? A sua vida de hoje, ela é uma materialização dos seus pensamentos lá atrás. Então as pessoas, elas vêm até mim e falam, eu quero mudar, eu estou nessa situação de hoje e tá ruim em mim, então você tem que começar a ter pensamentos para mudar esse campo vibratório. Porque o que você está vivendo hoje é a parte material dos seus pensamentos. Então, para você transmutar, modificar essa matéria, que é a experiência que você está tendo, ela vai demorar. Então, ela vai demorar dias, meses, anos, não sei, depende de cada um. Mas você tem que continuar. Porque o que é o pensamento? O pensamento, no meio religioso, a gente diz que é a fé. E voltando, invertendo, o que é a fé? São pensamentos repetitivos. Então, quando você tem pensamentos repetitivos, você entra no campo da fé. E aquela experiência atual que você está vivendo, você vai começar a transmutar ela, mudar para lá na frente ser uma nova experiência. Então, não tente mudar o seu presente. Que o próprio nome já diz, né? O presente é um presente do universo. Você pensou, ele te deu. Então, você tem que começar a transmutar hoje. Então, quando você diz, aí fazendo uma analogia rápida aí, quando você diz assim, eu estou com medo de ter determinada doença, né? Então, aí você já começa a programar as suas células do seu corpo. Então, as suas células, elas não se alimentam só de alimento sólido, elas se alimentam de energia, pensamento, vibração. Então, o que você der a ela, ela vai se programar, ele quer ficar doente, então vamos dar doença para ele. Então, ali você vai começar a ter o quê? Você está começando a ter, no passado, esse pensamento de ficar doente. Dali na frente, o seu presente, você irá ficar doente. E aí você vai falar, nossa, eu fiquei doente, não sei por quê. Então, agora você tem que fazer o contrário. Você tem que ter pensamentos para você não ficar mais doente nesse campo vibratório. Eu fiz até uma aula esses dias falando a respeito do pensamento. Mas vamos ver o que a Mariana está falando. Esse momento que estamos vivendo realmente é propício para só trazer coisas ruins. Tem mais coisas ruins, mas não é só. Ficamos com medo. É uma opção ficar com medo. Por consequência, vêm as dores físicas e atraímos energias ruins. Vira uma bola de neve, certinho? É assim mesmo. E a gente precisa cortar, então. Onde é que a gente vai cortar isso aí? A gente vai cortar no início, no começo, que é no pensamento. Eu dei uma aula esses dias, eu tive uma oportunidade de dar uma aula, e eu montei aqui um slide. Já acabaram, tiraram o slide aqui, agora não vai dar para colocar. Tudo bem. Onde que eu fui colocando assim, da onde vem o nosso pensamento? O nosso pensamento pode vir de nós mesmos, né? Como? Bagagem que a gente tem, do que a gente aprendeu na escola, que a gente aprendeu na família, que a gente aprendeu no trabalho, e o que a gente traz também geneticamente, ou o que a gente traz da gente mesmo, não importa. Então nós temos uma bagagem grande. Então é como se você comprasse um computador e ele não viesse sem nenhuma informação, ele já vem com um monte de informação. E aí você começa a pôr informações novas nele, né? E aí a analogia do computador é bom, porque o cérebro é o computador. Mas o computador não funciona sozinho, precisa ter um programador. E o que seria programador? A mente, né? Então a mente é que vai programar. Então o pensamento é o instrumento da mente ou um instrumento de fora da mente que programa o cérebro. Então precisa entender. Quando você faz uma digitação qualquer no teu computador, você manda imprimir, né? Então você tem, primeiro você pôs ali no computador que você escreveu, depois materializou imprimindo lá na impressora.
Nós temos, digamos que o nosso computador cerebral é como um computador. Você pensa, você digita no teu cérebro e você imprime no teu corpo. Faz sentido isso? Completo, é bem isso mesmo, é bem isso mesmo. A vida como si é uma programação, né? E quando a gente chama a morte, na verdade, você só vai mudar a programação, você vai viver uma outra experiência de vida, uma outra programação, mas a vida em si não acaba, a gente realmente é eterno, a gente só muda o estado, né? Então, é bem isso mesmo que você falou, o pensamento, as pessoas sempre vêm em mim e falam assim, pô, Patrick, mas por que na parte espiritual tudo é tão lento, né? A gente pensa e demora, porque as pessoas querem tudo para agora, né? Então, o pensamento, ele vem carregado do quê? Quando você pensa, você tem que carregar aquilo que você está pensando, você tem que firmar, você tem que bater no peito e dizer, eu quero isso. Vai vir ali os imprevistos, vai vir... Então, você vai começar a colher ferramentas ali, porque o seu pensamento, o que acontece? Ele manda uma onda de energia, e aquela onda vai começar a atrair semelhanças ao seu pensamento, para poder materializar o que você quer, né? Então, típico assim, falando da parte aí espiritual, dos obsessores, como você falou no começo. Como que funciona um obsessor em uma pessoa? Né? Os espíritos trevosos, os obsessores que temos aí. Então, o que acontece? Vamos pegar um exemplo, um jovem. Então, o jovem, ele não fuma, né? Mas ele começou a ter uma curiosidade, a vontade, que tudo nasce na vontade, de fumar. Então, o que acontece? Ele começou a ter um pensamento ali sobre o cigarro. Então, ele começa ali a pensar, será que é bom fumar? Será que não é? E ele começa a ter esses pensamentos. De repente, um amigo dele vem e fala, quero apresentar um amigo meu. Ele fuma, não sei o quê. Vamos lá para a balada, vamos lá curtir. Aí ele tá na balada, o pensamento dele começa a gerar emoção, e aquela emoção começa a dar ali a reação química no corpo, você vai mudar a sua temperatura corporal, a sua respiração, o seu jeito de falar, e ali você começa a ter um sentimento. É nesse sentimento que o espírito obsessor age. Porque o espírito obsessor, ele quer ter o sentimento do fumo. Porque no plano espiritual, ele não tem o cigarro mais. Então, ele não tem a sensação do cigarro. Ele precisa de um hospedeiro para ele sentir, ter a essência do cigarro. Então, ele se une a esse jovem e ele estimula esse jovem, né, através do pensamento que ele já teve, para quê? Para ele poder captar essa essência. Porque, doutor, a gente vive num meio que tudo é alma. Então, até a própria mesa é alma. E o que é alma? A alma é essência. Isso, então, isso mesmo. O conjunto de essências forma uma alma. Então, o meu jeito de vestir é esse, o seu é esse, das pessoas que estão assistindo é outro, o jeito de falar é outro, as pessoas têm gosto diferente, tudo isso são essências que formam a alma da pessoa. Então, é aí onde o espírito obsessor age. Patrick, como é que eu ajo, então? Pensamento. É aí onde você corta o pensamento, você fala, pô, que pensamentos que eu estou tendo referente a essa questão em si? Eu estou tendo um pensamento meio nocivo, está me levando a lugares que não são legais. Então, você tem que cortar ali o pensamento, porque senão ele vira emoção, emoção vira sentimento, e logo, logo você está obsidiado. Então, o pensamento como forma de cura é a nossa proposta de hoje, né? Sim. E deixa eu colocar de novo aqui. Agora, então a gente mais vê o pensamento como forma de doença. Exatamente. Né? Então, você que eventualmente está tendo alguma doença agora, em algum momento, você pode ter percebido ou não. Você aceitou. Eu vou colocar aceitou na seguinte metáfora. Você tem caixa de e-mail? Tem. A gente tem caixa de e-mail. Quando você abre teu e-mail, fala, deixa eu ver quem mandou e-mail para mim. Aí você vai ver um monte de e-mail. Tem um lá, falou, Polícia Federal, você ganhou não sei quanto nas Ilhas Malvinas. Você olha, você já nem abre, você já deleta. Você analisa os e-mails que chegam. Esse aqui não vou abrir. Esse aqui não tem nada a ver. Você não vai abrindo todos. Por quê? Nós já sabemos que podemos abrir um e-mail e esse e-mail ter algum tipo de contaminação do vírus no computador. Isso acontece. Entra lá um vírus que pode trazer problemas. Então, a gente toma cuidado e o computador também tem um sistema para tomar cuidado para não abrir todos os e-mails. Todo mundo faz isso aí, todo mundo já sabe. Eu digo a mesma coisa. Se a gente começar a perceber que um pensamento é um e-mail,
precisaríamos avaliar como, opa, este pensamento eu vou abrir, quer dizer, eu vou pensar isso, eu vou ficar pensando, eu vou deixar isso vir, me envolver. Interessa isso? É interessante eu abrir esse tipo de pensamento? Eu quero deixar essa noção para você. É interessante eu abrir esse pensamento como se fosse um e-mail. Porque eu estou partindo do princípio que, claro, os pensamentos são nossos ou podem não ser nossos. Para mim, isso é uma divisão de águas. Eu entendo que... Eu estou às vezes ousado, mas assim, eu tenho percebido, Patrick, que se a gente colocasse, vamos ver quais os principais problemas que a gente vive na humanidade. Para mim, eu começaria na questão de identificar o que é o pensamento meu e o que não é. Para mim, começaria aí. Porque se você conseguisse, se a gente tivesse um sinalzinho, né, a orelha fica vermelha, opa, chegou um pensamento de fora. Se eu conseguisse decodificar isso aí, e os próprios espíritos, como Allan Kardec falou, que é muito difícil. O nosso computador cerebral age ainda no DOS, sabe? Aquele sistema antigo, né? Então a gente tem essa dificuldade. Então a ideia é assim, para mim, onde começa tudo começa no pensamento. Então, se você começa a ter a escolha, a liberdade, por isso que eu falo ditadura do pensamento, você não é obrigado, você não é obrigada a aceitar e fazer tudo que o teu pensamento vem na tua mente. Você não é obrigado. Precisamos nos libertar disso, porque tem muitas fontes de pensamento que são fora do nosso computador cerebral. Você também percebe isso? Sim, eu até vou dar um caso, né, que aconteceu lá. Então, tinha um cliente, né, e ele tinha muita dificuldade em falar, então ele falava para dentro. Ele falava, oi, tudo bom? Então ele falava sempre para dentro, ele expressava. Sim. Né, e não estava doente, nada, era saudável, e ele tinha esse problema. Então, foi feita uma análise nele, né, ali, lá no espaço, e detectou que na família dele, o pai dele sempre falava para ficar quieto. Então, eu falava para ele, para os dois irmãos dele, alguém ia falar, fica quieto, quem fala aqui é eu. Não, mas silêncio. Então, o que acontece? Qual foi o pensamento que ele deu ali? O pai dele botou um pensamento nele, ele acoplou esse pensamento nele e falou, preciso ficar em silêncio. E cada vez mais ele foi retraindo a voz dele. Até que ele chegou na fase adulta, ele não conseguia falar mais, porque ele foi se retraindo cada vez mais. Então, ele tem que fazer o processo inverso. Ele tem que falar, primeiro é o que você falou, doutor, é o que eu sempre falo para todo mundo, esse pensamento é meu? Então, essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Básica. Esse pensamento é meu? Não, não é meu. Ah, eu vim lá da família, eu vim da escola, eu vim do meu patrão. Então, não é meu. E mesmo se fosse eu falo, eu vou mudar. Eu preciso mudar esse pensamento, essa forma de mudar. Então, você mude. Quando você elimina um pensamento que não é seu, é mais de 70%, 80% os pensamentos que são nossos, não são nossos. Vieram de fora. Porque a gente vive no meio externo, né? Então, o meio externo atinge diretamente a gente. Então, essa já é o princípio da cura. Esse pensamento é meu. Quando você faz isso, você já está pedindo a cura ali. E aí você já começa a acelerar suas células, você já começa as suas células ali a mudar o campo de vibração. E quando você vê, você já está entrando no estado vibratório ali, uma frequência um pouco mais acima, né? E você vai começar a melhorar o seu estado de saúde. Por quê? O pensamento, doutor, é talvez, e eu acho, se você concordar comigo, o melhor remédio que existe. Sim. É o melhor remédio que existe. Porque o pensamento vai produzir medicamentos no nosso corpo. É tão forte o pensamento, para vocês terem uma ideia. Tem uma vez eu li uma pesquisa que pegaram estudantes de medicina e queriam fazer um teste, porque geralmente quando você faz o teste do placebo, o que é? Você pega um remédio e pega uma pílulazinha com açúcar, que não tem nenhuma química. Não, eles fizeram diferente. Pegaram 2 grupos de estudantes de medicina. Por quê? Porque eles tinham conhecimento do que eles iam tomar. E pegaram um comprimidinho azul e disseram assim, olha, para metade da turma, esse comprimidinho azul, ele tem calmante. Falaram que tinha calmante, e eles pensaram, tem calmante. E deram para tomar. Não tinha calmante, tinha estimulante. Remédio para ficar acordado. Só que deram para eles um remédio químico verdadeiro que estimula. Mas o pensamento deles era um calmante. Metade dormiu. Quer dizer, como é que você vai dormir com estimulante? Não é uma coisa assim, placebo. O nosso pensamento é mais forte que a química. Sim. Então, eu tenho alguns pacientes que eu falo, olha, você vai fazer tal tratamento, mas se o teu inconsciente
não quiser, ele vai anular, ele vai neutralizar o próprio medicamento. Olha que maluquice. Então, e como é que o inconsciente não quer? Porque o inconsciente atua talvez com o pensamento também. Então, o nosso pensamento é mais forte que a química. Então, o que você falou, genial. Um pensamento é um remédio. E a gente está aqui hoje para falar qual pensamento que pode te ajudar a você se curar. Que pensamentos que podem ajudar a curar? Então, eu sempre dou um exercício às pessoas. Legal. Que o melhor é a parte do acordar. Então, quando a gente acaba de acordar, ali é onde você está começando a criar o seu dia, a realidade do seu dia. Então, a gente sempre acorda, né? O despertador, acorda atrasado, o típico bater o dedinho na mesa, já xinga o dia inteiro. Então, ali, quando você acordar, se dê o direito de pelo menos 5 minutos, não vai alterar nada o seu dia, 5 minutos, acorda 5 minutos antes, aí você vai pôr do sol, ou na sua cama, ou num lugar reservado, onde você quiser, mas fique você com os seus pensamentos e comece a criar o seu dia, como você quer que o seu dia seja. E você vai. Ah, Patrick, eu criei meu dia, mas não aconteceu nada. É como a gente falou aqui no início, você vai transmutar a matéria do seu estado presente para o futuro, não é de um dia para o outro, mas você tem que fazer esse exercício diariamente. Então você vai olhar, vou acordar, vou no serviço, meu chefe hoje vai me tratar bem, eu vou ter um relacionamento bom, eu vou ter uma vaga de carro, e você vai criando. Algumas coisas irão acontecer, outras não. Mas quando você começa a aumentar esse estado diariamente, a força vai aumentando e você vai mudando a sua realidade. Porque a realidade nada mais é do que o que a gente pensa, o que a gente sente e as emoções. É isso que você cria a sua realidade. Um exercício, um teste que fizeram, típico, é aquele da sala de aula, né? Que o aluno ia chegar atrasado, e aí a professora fala, né? Tem uma pasta vermelha que combina com os alunos. Aí fala, ó, o aluno vai chegar atrasado, eu vou perguntar para vocês falam que é verde. Aí ele chega atrasado, senta, aí fala, gente, que cor é essa pasta? Aí todo mundo fala, é verde. Aí o outro, verde. E ele fica rindo, o que chegou atrasado. É vermelha? Aí é verde, é verde, é verde. Aí chegou nele, que chegou atrasado, e falou, qual é essa cor dessa pasta? É verde. Ele tá vendo que é vermelha, mas ele falou que é verde, que é o quê? É o pensamento coletivo, que é isso que você acabou de falar. E é o que a gente está vivendo, é o pensamento coletivo. O pensamento coletivo hoje é de medo, o pensamento coletivo hoje é de escassez, insegurança. Então, se você entra nesse pensamento que não é seu, é coletivo, você acabou de entrar nesse mar coletivo e você vai começar a sentir todos esses sintomas aí. Você falou uma coisa interessante, um mar coletivo, né? Então, eu gosto da analogia também da chuva, né? Então, o que acontece? O mar, a água evapora, né? Vai para o céu, para a superfície da Terra, e fica ali. E aí vai condensando, as nuvens vão condensando, e depois chove, né? Vira água e chove. Então, esse é o ciclo, né? Evaporação e a chuva. Eu fico observando hoje em dia quantas pessoas estão em casa vendo alguns determinados programas, escutando algumas questões que não são, digamos que isso não são a melhor da face da realidade, digamos assim, tá? Não é a melhor da face da verdade, mas estão ouvindo aquilo, acreditando naquilo. Então estão emanando, e a gente emana nossos pensamentos também. E imagine milhões de pessoas emanando pensamentos de medo, de que vão ficar doentes, de que vão ter isso, e isso vai para um tipo de uma nuvem. E daqui a pouco isso sobrecarrega e chove. Então a gente está hoje, né, com o risco de ser atingido, digamos assim, por muito pensamento de medo, de que vai ficar doente, de que não tem jeito, de que não tem remédio, essa coisa toda, né? E qual seria? Olha, com qualquer chuva você precisa se proteger, né? Então, se tiver uma chuva muito forte, você pega um guarda-chuva grande, você põe uma galocha, você põe um macacão de água. Mesmo assim, se for uma chuva muito forte, vai respingar em você. Tá? Então, vamos se molhar mais ou molhar menos, dependendo da chuva. O que a gente diz hoje em dia que está uma chuva muito intensa. Então, guarda-chuva, galocha, bota, macacão, e tudo mais para ir se protegendo do quê? Dessa chuva de informações,
de pensamentos, de emoções muito negativas. E você pode falar, mas será que comigo? Eu vou falar uma experiência que aconteceu comigo ano passado. No ano passado, quando começou em abril, mais ou menos, um amigo meu de turma, um colega de turma, ficou doente. Ficou doente do Covid. Foi para o hospital, e a gente da turma lá falando, ele foi para o hospital, não sei o quê, e ele não está bem. Bom, eu sei que, eu lembro, era um sábado, ele foi para o hospital e teve tão mal lá. Eu, né, me sintonizei com ele, colega de turma, a gente, né, estava no começo. Não é que eu acordo de madrugada achando que eu estava com Covid. Eu acordei de madrugada e falei, eu não estava sentindo nada, mas estava com uma aflição, né? Mas será que eu estou respirando bem? Nossa, minha respiração não está muito boa, quer dizer, começou a vir. Eu quase entro nessa história. Aí eu falei, opa, parei. Aí você tem que ir para uma realidade, né? Você falou, peraí, eu assim, tenho febre, não tenho nada, opa. Aí eu já cortei aquilo, já comecei a me sentir melhor. Mas eu comecei a entrar na sintonia dele. Imagina quem tem um parente internado, que está no hospital, você entra na sintonia e muita gente me fala, eu começo a pensar que eu estou com a doença, pensar que eu estou com... Então, a gente vai pensando, porque vai absorvendo essa espécie de nuvem de informação. O que mais a gente pode fazer para se isolar, ou pelo menos ter consciência dessa nuvem de informação? Então, a gente tem que ter exatamente isso que você falou, a gente tem que se informar sobre o medo ao qual você está passando, né? Então, você está passando uma situação na sua vida, seja ela qual for, de qual área que for, você tem que parar e pensar o que fez eu entrar nessa experiência de vida. Né? Foi alguém que me colocou, eu me coloquei, porque geralmente é a gente mesmo que se coloca. Exatamente. A gente se permite, né? Eu me coloquei nessa situação, estou nessa situação. Respira, relaxa e fala, então, o que eu tenho, quais as ferramentas que eu tenho hoje que eu posso sair dessa situação. Então, você começa a criar pensamentos diferentes para você sair daquela situação. Como você falou, você está nessa névoa. Então, você se permitiu entrar nessa névoa. Então, você olha e fala, reflita e fala, pô, eu realmente estou aqui. É a mesma coisa que você fez. Então, como eu faço para sair daqui? Você corta o intercâmbio que você está tendo ali, corta a linha e você começa a sair dali. É como eu falo para as pessoas, doutor, você vê que de tantos ensinamentos dos mestres que passaram, né, Buda, Jesus Cristo, enfim, tantos que cada religião tem, é só você olhar a vida deles. Eles viveram em épocas conturbadas e eles não entraram nesse pensamento coletivo. Eles foram julgados, eles foram humilhados e mesmo assim eles não entraram. Independente da religião, do ensinamento que cada um tem, a semelhança entre todos os mestres é essas, eles não entraram nessa, até Mahatma Gandhi também eles não entraram nessa energia. Então, olha, a época que a gente está vivendo é como se fosse uma época dessa, conturbada. Então, você escolhe se você quer entrar nessa energia ou não. Tudo depende de você, né? Você permite o que entra no seu campo vibratório. Né? Você que permite ali o que você vai aceitar. Exatamente. Eu tenho dito o seguinte, quando nós começamos a ter esta consciência, primeiro ciência, né? O que a gente quer passar para vocês é ciência. Então quer dizer que o pensamento pode não ser só meu? Pode. Se a gente deixasse essa frase, se saísse hoje daqui, nessa live, só com isso, muitas vezes o pensamento não é meu. Mesmo que você não entenda, tudo bem, você pode aprofundar, mas muitas vezes o pensamento não é nosso. Por isso que eu falo de ditadura do pensamento. Não importa se você... Eu não sei de onde vem, não importa. Você pode fazer o seguinte, questione todo pensamento. Como questionar? Ele já deu a dica. Esse pensamento é meu? Bom, tudo bem, pode ser meu ou não. Além disso, serve para quê? Exatamente. Para que serve esse pensamento? Vai me levar aonde? Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo familiar, né? Desencarnou um familiar muito próximo meu e desencarnou e tal, e a gente acabou tendo notícias depois, né? Porque essas psicografias, que estava muito bem, que tinha se recuperado, estava muito bem. Tá bom. Isso passou 2, 3 anos, uma parente minha veio chorando. Eu lembrei daquele dia que a gente levou ela para o hospital. Eu falei, sei. Aí eu fiquei na dúvida se era para levar ou não levar, porque a gente levou aquele dia e ela acabou falecendo. Eu falei, sei. E você está triste? Eu estou triste, eu não me conformo. Eu falei, para que serve isso?
Ela já está no mundo espiritual, já está bem. Para que serve esse pensamento? Isso é para nada. Não, isso é tipo de indução, veja bem, uma indução para fazer o quê? A pessoa ficar mal. Exatamente. E para que querem induzir para a gente ficar mal? Para quê? Então, basicamente, eu vejo assim, Patrick, hoje em dia, porque eu fico me perguntando, eu fico fazendo umas analogias, depois eu preciso trocar com alguém que sabe mais para me ensinar. Por que tem tanto? Por que teria tanto interesse em vir pensamentos de fora? Vamos lá. O Patrick já deu a dica no começo. A espiritualidade superior capta a energia do fluido cósmico universal. Nós vivemos no mar de energia, O Sai Baba, por exemplo, ele era um avatar, ele era um ser iluminado. Ele fazia assim e tirava desse lugar aqui, que a gente não sabe onde é, que a gente está dizendo fluido cósmico universal, é a fonte de energia, um colar de brilhantes. Ele fazia assim com a mão uma montanha de um remédio, chamava o Vibhuti, né? Então, no mundo superior, eles conseguem pegar e materializar as coisas. Aliás, mundos superiores, eu quero um carro, faz assim, o carro está lá, se é carro, sei lá, o que for. No nosso mundo, muitos espíritos, ainda que já estão fora do corpo, não conseguem pegar energia. Não conseguem fazer um cigarro, não conseguem fazer uma bebida, não conseguem. Então, eles precisam de pegar energia, de tirar energia dos encarnados, das pessoas que estão vivas. Então, minha opinião é outra básica, é outro básico problema que a gente tem. Então, toda vez que qualquer situação que acontece na nossa vida, um pensamento, alguma coisa, vai baixar nossa energia. O que é baixar nossa energia? Imagina que você tem um muro na tua casa, alto, 5 metros de altura, ninguém pula. Mas aí, de repente, você baixa aquele muro, fica um metrozinho. É fácil de pular e roubar a tua casa. Então, quando nós caímos a nossa energia, é como se o nosso muro de proteção caísse. Mais fácil da gente ser atingido. Para quê? Para tirar a nossa energia vital. Faz sentido? Faz total, doutor. E pegando essa linha de raciocínio sua também, Patrick, como é que eu me conecto a esses pensamentos de baixa vibração, esses pensamentos? Como é que eu me conecto? Quando você... O primeiro é quando você se emociona com aquilo ao qual você está vivendo. Então, por exemplo, que nem... então quer dizer que o local onde eu convivo vai influenciar. Mas, por exemplo, a gente trata de pessoas que estão com saúde debilitada, tanto o senhor quanto eu, né? Então, mas a gente não entra nesse campo vibratório. Por quê? Porque a gente não se emociona. Então, a partir do momento, quando uma pessoa vem até você, ela vem chorando, ela vem debilitada, ela vem com o semblante caído, e você também começa a chorar, e abraça, e os dois juntos choram, você começou a baixar a sua vibração, você entrou na vibração dela. Uma pessoa vem com raiva, ela vem com raiva, vem gritando com você, você também vai com raiva, você entrou na faixa de frequência dela. Você acabou de entrar na mesma vibração, vai ter pensamentos como o dela. Então, como que você faz? Você tem que fazer o pensamento ao contrário daquele pensamento agressivo que está vindo com você. Você precisa ajudar aquela pessoa, dar um apoio, um familiar, sim, mas não entra naquela faixa de vibração, que aí entra o que você está falando, né? Esse pensamento é meu? Não. E preciso desse pensamento? Não. Então, esse é um dos quesitos básicos, você não baixar a sua vibração e entrar nesse pensamento, porque se você deixar, você já está na mesma frequência da pessoa. As pessoas falam para mim, então você é otimista o dia inteiro? Não tem como ser otimista o dia inteiro, né? Mas aqui não é uma questão de ser otimista ou de ser realista ou de ser negativo, não é isso. É uma questão de você vigiar os seus pensamentos, até porque está lá na Bíblia. Quem é religioso, vigiai-vos, né? Esse vigiai-vos é isso, é vigiar o seu pensamento. Exatamente. Onde tudo nasce, entendeu? Olha aí, a Sandra está dando aqui um depoimento. Por isso que os médicos não podem se envolver e comover. E aí aqui ela está falando a Eleni, o Patrick é um excelente terapeuta, eu super recomendo. Já estão te recomendando aqui, hein? Obrigado. Eu tive uma época da minha vida que eu ficava doente, porque eu não conseguia fazer essa distância vibratória. Exatamente. Porque uma coisa é você ter uma compaixão, né? Eu entendo o meu paciente, eu me compadeço, tal, mas eu não posso entrar na faixa dele. Eu ficava doente. Eu tomei muita bronca espiritual. Quando ia me tratar, falou, Rubens, você vem carregado cada vez mais aqui. Eu falei, como é isso? Porque eu entrava, né? Eu tinha uma
um anseio de querer tirar a pessoa de onde ela estava, que eu entrava demais, né? E aí eu acabava ficando doente. Aí, pô, então, muitas pessoas que lidam na área da saúde acabam ficando doentes por causa disso, porque não conseguem fazer esse campo. Então, é como eu falo que é o sistema do treinamento do salva-vidas. O salva-vidas, se tiver alguém se afogando, se ele chegar muito perto, a pessoa agarra ele, tem uma força descomunal, porque a força maior que existe é de sobrevivência, e ele morre junto. Então o salva-vidas sabe que não pode chegar perto, entendeu? Ele chega muito, ele vai salvar a vida da pessoa, mas ele não pode chegar perto. Ele tem que chegar perto o suficiente, mas não muito, porque se a pessoa agarrar, então ele põe lá uma prancha, ele põe lá uma boia, ou então ele vai lá e agarra a pessoa por trás, quer dizer, tem uma técnica, porque se a pessoa agarrar ele e ele não consegue nadar, morrem os dois. Sim. Isso já está provado. A pessoa que não sabe salvar, que vai chegar muito perto, o desespero da pessoa. Então, a gente precisa aprender. Compaixão, compreensão, entendimento, mas para poder salvar a pessoa, eu não posso entrar no campo dela. Exatamente. E você vê o seu meio externo. Então, você vê hoje o que é o seu meio externo. Que música você ouve, que alimentos você se alimenta, que tudo isso influi diretamente, né? Então você vê as pessoas aos quais você convive, os lugares aos quais você está. É necessário, a que ponto isso está me trazendo benefício? Que benefício para a minha saúde mental, espiritual, minha saúde física, todo o meu meio externo está trazendo. Né? Que às vezes a gente está, por exemplo, uma amizade que já não é mais suficiente, um relacionamento que às vezes ali você já está no esforço. Eu costumo falar, doutor, que quando tem esforço, já não é mais saudável. Tudo que você faz um esforço já não é mais saudável, porque a energia ela age naturalmente, por si só. E você só vai seguindo ali o fluxo. Então não precisa de esforço. Um rio não faz esforço. Ele vai indo. Aparece na frente, ele desvia, tal, mas ele sabe que vai chegar no mar. Mas ele não se esforça, ele não fica parado na montanha, fica batendo na montanha, não. Ele desvia a montanha, vai. E a física quântica fala isso. Se você está se esforçando, e é uma coisa, é um padrão, né? Você tem que se esforçar. Não é se esforçar. Você tem que ter uma resiliência, você tem que ter uma persistência até um certo ponto. Quer dizer, mas isso não é esforço. É deixar fluir. E também quando você... eu quero muito uma coisa, quero muita coisa e não dá certo, reavalia. Porque às vezes a vida está te protegendo. Entendeu? Vamos lá. Fala. E isso aí, o pensamento, resumindo, né, assim, usando uma palavra que as pessoas estão usando muito hoje em dia, é o foco, né? É o foco. Então, aquilo ao qual você tem foco é onde você vai ter mais e mais pensamentos sobre aquilo. Então, olha para a sua vida de hoje e vê onde está o meu foco. Você acorda, vive e vai dormir falando de doença, falando da variante, falando do carrinho aí. Você está tendo foco aonde? Na doença. Então o universo vai olhar para você e vai falar, então ele quer ficar doente. Vamos trazer pessoas doentes, né? Vamos trazer situações aos quais diz isso que ele quer. Porque o pensamento, ele não entende, o universo não entende palavras, ele entende energia. Então, que tipo de pensamento, de emoção, de sentimento você está dando ali naquela situação é o que vai trazer de volta para você. Então, eu quero trazer outra analogia, né? As pessoas dizem, mas por que tem muito mais pensamento negativo que positivo? Vamos imaginar que a gente vai fazer uma busca na web, né? Vai lá pelo Google, vai fazer uma busca. Vamos imaginar que tem 1000 sites ruins, negativos, de situações pesadas, e 100 sites de coisas boas, entendeu? Quando você vai fazer uma busca, vai vir muito mais fácil, né, os sites que têm coisas negativas. Você põe uma palavra neutra lá, vai vir muito, porque tem muito mais. O nosso planeta, a evolução do nosso planeta, tem muito mais negatividade do que positividade. Né? A questão da positividade, do bem, da caridade, vem de alguns anos para cá, né? 100, 200 anos para cá. Há 200 anos atrás, você saía na rua, você tinha o risco de ter que ter um desafio lá e trocar tiro com alguém e tal. As pessoas... É dantesco. Se vocês leem a história dos hospitais, há 200 anos atrás, 1830 mais ou menos, não se conhecia microbactéria, não se conhecia nada. Os hospitais eram um montoado de pacientes com doenças, mas assim, sujos, com vermes aparecendo, fungo. Era horrível e não se conhecia isso. Então, nós estamos vivendo uma fase fantástica, nunca tivemos tão bem. Só que é uma fase recente.
né? Então, nós temos quanto? 2.000 anos de negatividade, a Idade Média, que foi uma coisa muito terrível do planeta, por quanto anos? 100 anos? Né? Então, eu falo 2.000 anos de negatividade e 100 anos onde está havendo uma mudança, né? Opa! Então, na hora que você imagina que isso é uma memória, né? Tipo um cloud, uma nuvem de memória, você acessa muito mais fácil a negatividade. Sim. Então, você precisa saber disso, por isso que acontece. Então, cuidado com a tua busca, né? Busca escolher. E para isso, fazer a pergunta certa e questionar o pensamento. Exatamente. Sempre questionar, hein, doutor. E você tem que ver ao transmutar, que eu sempre falo isso, né? Mudar o seu pensamento para você ter um futuro ao qual você quer. E esse futuro pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois, mas não importa. Quanto maior é a vivência ao qual você está, mais você tem que dar força do pensamento aí. As pessoas, nós, por si só, nós temos a capacidade de autocura. O corpo em si, ele tem essa capacidade de autocura. E é todo um elemento, né? Então, é a alimentação, é o meio que você convive, e é também os pensamentos, porque os pensamentos têm essa força absurda. Você falou no começo da espiritualidade que puxa e tal, eu costumo falar que eu vejo Deus como uma consciência, né? Porque para reger tudo isso ao qual a gente vive, só uma mente muito poderosa para reger tudo isso. Porque nós, seres humanos, temos controle nem nas nossas necessidades básicas. Porque quando você está com vontade de ir no banheiro, você não fala, depois eu vou. Você tem que ir, o seu intestino é mais poderoso que você. Exatamente. Então, para reger todo esse universo, só uma mente muito poderosa. Então, é uma consciência. E essa consciência, tudo que existe está dentro dessa consciência. E o que não existe também está dentro dessa consciência. Você vai captar ela através de sonhos, meditações, a fala, o pensamento, tudo isso através do seu convívio, você vai captar isso. Você se torna uma consciência ali junto com essa consciência divina. Então é a sua consciência humana junto com a sua consciência divina. Para você criar o quê? A sua realidade. Né? Então não existe uma realidade melhor ou maior. As pessoas falam, eu fiz uma escolha errada. Não tem escolha errada. É a escolha que você fez. Né? Que às vezes é aquela que você disse que seria a escolha certa, você poderia falar que era algo errado, e essa que é errada, você ia falar que era algo certo. Então a gente tem que vigiar os pensamentos, né? Não se deixar levar pelos pensamentos. E o momento que a gente vive, como você falou, é maravilhoso, porque dá oportunidade de crescimento. Né? É o crescimento, então é no caos que vem a ordem. Então, esse momento, colha esse momento que a gente está vivendo como humanidade para crescer como ser humano, crescer a consciência, crescer em todos os níveis do seu campo energético. Agora, eu queria falar o seguinte também, né? Ultimamente eu venho estudando um pouco de física quântica, e a física quântica traz para a gente umas questões bem interessantes. Por exemplo, você teve um pensamento quando você tinha 5 anos de idade, e esse pensamento gerou emoções, sentimentos e uma eventual doença, um eventual trauma. E isso você pode estar acompanhando até hoje. O que pode ser feito aí? Nós podemos fazer revisão. Anota aí. Revisão. Como assim revisão? Posso. Vamos imaginar que a gente fosse diretor de um filme. E eu estou fazendo a edição do filme. Eu filmei o filme todo, já está filmado, mas eu vou fazer a edição. E eu vou olhar e falar, não, essa cena aqui não ficou boa. Eu vou mudar essa cena, eu vou cortar essa cena e vou pôr uma outra cena. Isso é feito em todo filme. Ora, a nossa vida é um filme, igualzinho. Então, a gente hoje tem a oportunidade de fazer a revisão. Então, o convite que a gente quer dar para você é o seguinte, lembre-se de alguma situação qualquer que você teve, que você vivenciou e que gerou uma dificuldade, um problema, volte lá mentalmente como se você estivesse assistindo um filme, igualzinho. E você diz assim, eu pensaria de modo diferente. Claro, hoje eu tenho eu digo que é informação privilegiada, né? O pessoal, por exemplo, que trabalha na Bolsa, fala, olha, vai vender tal empresa lá, eles recebem uma informação privilegiada, ele aplica naquela ação e ganha uma fortuna. Não pode, é proibido por lei, mas tem gente que faz isso. Só que essa informação privilegiada, ela pode ser feita. Então, digamos que você vai dar uma informação de futuro para o teu passado. Eu vou repetir. Você vai dar uma informação de futuro, que é hoje, para o teu passado. É uma informação privilegiada.
Eu tenho pessoas, por exemplo, que estão mal, porque meu pai foi parar na UTI, e eu fiquei, quanto tempo? 10 dias, 15 dias, eu fiquei mal. Eu falei, tá, e como é que ele está hoje? Graças a Deus ele está bem, já está em casa, está ótimo. Tá, então hoje está tudo bem. Bom, se você soubesse disso no dia que ele foi internado, nossa, me faria muito bem. Então diga para você. Vai lá no tempo e fala, é o seguinte, estou vindo do futuro, já aconteceu tudo, está tudo bem, tal, já está tranquilo. Olha só, você está inferindo, nós estamos inferindo no nosso passado, na nossa história, positivamente. Isso é mudar um pensamento que cura. Faz sentido? Faz total sentido. E o que você falou do filme, é interessante também a gente citar, na parte de pensamento, personagens. Porque a gente vive personagens diariamente. Então você vive um personagem no seu casamento, um personagem no seu trabalho, um personagem no seu meio de amizade, e por aí vai. A gente cria todos os dias, a cada instante, estamos vivendo personagens, né? Então, esses personagens são o quê? A materialização desses pensamentos. Então, aqui eu tenho que me comportar deste modo, porque o ambiente pede para se comportar assim. Aqui eu tenho que comportar assim. Aqui é assim. Então, é o que eu costumo falar. Quando não há responsabilidade, é quando você mostra quem você é. Porque é ali que você se solta, né? Então, quando você tem uma responsabilidade, quando você tem que fazer por obrigação, um compromisso, alguma coisa, às vezes você está fazendo porque o ambiente pede. Agora, quando você está no seu personagem ali, que é só você, só depende dos seus pensamentos, aí você vai mostrar quem você é. Aí é a hora que você fala, ou você é egoísta, ou você é orgulhoso, ou você é voltado muito à doença. Doutor, para você ter ideia, isso acontece, óbvio, com você também. Tem pacientes meus, clientes, que eles sentem o orgulho de chegar a gastar 400, 500 reais com medicamento na farmácia todo mês. Então, esse mês eu preciso gastar, e eu gastei mais. Aí o outro conversa com ele e fala, eu gastei 13, não, eu gastei 500. Então tem um orgulho ali em gastar de remédio. De remédio. De remédio, quando na verdade não deveria ser assim, né? Olha, pessoal, eu estou colocando aqui nos comentários, porque nós fizemos um curso. Esse curso é um curso sobre aconselhamento em termos de pandemia, tanto para você aprender alguns aspectos da pandemia no quadro clínico mesmo, como é que você sente, que exame serve, etc. e tal, mas principalmente como você pode mudar teu pensamento, tua emoção e tua vibração. Tá? Então está esse curso aí que eu chamo de aconselhamentos em tempos de pandemia. Você pode entrar por aqui e você pode também entrar em contato com a nossa clínica aqui, e eles podem te mandar o link para você poder abaixar isso aí e estudar, né? Pode entrar. Então, é um curso, a gente fez um curso, são 11 módulos, eu fiz uma tacada só, tive uma inspiração, e aí estou falando de pensamento, como é que você corta o pensamento, do treinamento ali para você mudar seu pensamento, 11 módulos, R$80, quer dizer, para todo mundo, para poder divulgar e a pessoa começar a mudar. Então, se você conhece alguém que está em crise, está com medo, essa coisa toda, como é que eu vou mudar? A gente tem aí esse treinamento que a gente está passando aqui, que é treinamento, aconselhamentos em tempos de pandemia, uma visão sistêmica do Covid-19. E hoje à noite eu tenho uma oportunidade muito interessante também, Patrick. O Fernando Betete, que é o repórter de saúde, né? Nós tivemos uma entrevista inicial em começo de maio e ele me convidou novamente. Então, hoje à noite, às 19h30, então o pessoal do Instagram, o pessoal aqui às 19h30, eu vou estar de novo sendo entrevistado por ele. E qual vai ser hoje a proposta? Vamos falar sobre imunidade e ansiedade. Vou perguntar para você, você acha que a ansiedade atrapalha a imunidade? E muito. E até esse próprio pensamento que a gente está falando também interfere no nosso sistema imunológico também. Ali o timo, o sistema endócrino ali, né? Então você baixa a frequência, você vai ter um sistema ali na parte energética. Você baixou sua frequência, é visível quando as pessoas estão uma baixa estima, os ombros já vêm para frente, a pessoa já está... A postura, voz né? já fica para dentro, a pessoa fica recolhida, tudo é pessimismo para ela, você tenta mostrar algo melhor e ela está sempre na visão do pessimismo, então isso também baixa o seu sistema imunológico também, você atrai um campo energético que não é legal, às vezes um simples resfriado ali já te derruba,
porque você está ali num campo, mas eu me alimento bem, eu faço exercício físico, mas você está para baixo, a sua autoestima caiu lá para baixo. Tudo é energia. Teoricamente, se a gente tiver a energia vital em excelente nível, você não fica doente, você não fica deprimido, não tem nada. Então, basicamente, assim, a energia é como uma empresa que tem lucro. Ela não tem problema com o funcionário, ela vai mudando as coisas, vai trabalhando. Então, basicamente, tudo é energia, né? E aí o que acontece? O Patrick trabalha com energia, né? Faz uma massoterapia, ele mistura um monte de técnicas junto, lá que a gente nem sabe, né? Quando sai de lá, sai meio zureta, porque ele tira umas cargas, ele tira e joga fora, não fica nada com ele, é esperto. Mas ele tira umas cargas da gente, ele vai trabalhando com energia. Então você fala, mas ele vai fazer uma massagem, e essa massagem vai melhorar meu músculo? Veja, às vezes o teu músculo está doendo, tua coluna está doendo, por um campo energético travado, por uma energia travada. Não é assim? Sim, com certeza, exatamente. Os próprios meridianos, né? Diz que são meridianos, são campos de energia, e aí o pessoal computurista, amigos meus aí, você põe uma agulha, você desbloqueia aquele meridiano, que é um campo de energia ali. E a pessoa, quando ela vem sempre carregada com alguma coisa, né? Então, a energia ali Então, a pessoa já chega... Tem gente que chega até pálida. Então, você vê como tá... A energia dela é tão baixa que a temperatura corporal também baixou. Então, ela já chega ali, aí a gente faz todo um aconselhamento, mexe com a parte energética, não tem nada a ver com espiritualidade, com religião, que a energia é o que nos compõe, a gente é rodeado de energia, então ali vou fazer um trabalho ali para desbloquear esse campo energético dela, fazer um trabalho ali emocional também nela, fazer uma vivência. Então, ali eu e muitos outros profissionais do espaço, a gente tem essas ferramentas para ajudar as pessoas nesse âmbito aí também. E aí, Luiz, como é que está o pessoal da família Web Rádio? Tá bem. A Maria Cristina de Mogi das Cruzes, ela perguntou assim, se tem algum exercício para a pessoa negativista. Eu vou estar doente. Eu estou com a impressão que agora eu vou ficar doente. Eu vou desmaiar. Tem algum exercício, doutor Rubens? Também eu convido o nosso amigo aí para participar da rádio aqui, né? Vem aqui, faça parte da família Web Rádio. Agradeço. Vou pôr o contato para você. Eu vou perguntar aqui para ele se tem algum exercício. Às vezes é mais ou menos assim, tem que convencer um corintiano a virar palmeirense, ou vice-versa, sabe? Se a pessoa não quiser, infelizmente, sabe qual é o melhor exercício que existe? Infelizmente, nós mudamos por duas forças. Nosso ser humano mudamos por duas forças. Você vai saber disso. Ou eu mudo porque eu quero, ou eu mudo porque eu tenho que mudar. Quer dizer, eu fujo da dor ou vou em direção ao prazer. A nossa proposta sempre é muito ousada, que a gente quer ir em direção ao prazer, em direção ao amor. Mas a vida empurra a gente para fugir da dor. Então, se você está tendo dor, é porque você não quis mudar de uma forma em busca do prazer. Né? Claro, às vezes a gente não sabe, mas pode buscar ajuda. Então, infelizmente, a pessoa está nesse padrão, a melhor coisa seria ela ter consciência de que ela precisa começar no início do início, que é do pensamento. Eu vou pedir para o Patrick, daqui a pouco a gente está fechando, para ele fazer um exercício para finalizar aqui, tá? Ele vai pensando aí, porque a nossa proposta é que você saia daqui pelo menos um pouco melhor do que entrou, né? E a gente tem essa proposta. Nós somos otimistas? Somos otimistas. Então, cuidado com a pessoa que fala assim, eu sou realista. Não, a realidade tem o otimista e o pessimista. É tudo uma maneira de ver. Tudo sempre vai ter mais de uma perspectiva. Então, você pode ter a escolha da perspectiva, livrando-se da ditadura do pensamento. Exatamente. Pensamento livre, escolha livre. Então, você pode, a partir de hoje, falar, não quero mais ficar escolhendo pensamentos que me deixam mal. Simples assim. Não tem problema. Mas eu tenho que pensar. Não, você não tem que pensar. Se as coisas vão acontecer, elas vão acontecer. Você pensando ou não. Você pensando é pior. Né? Então, se você não pensando, quem sabe aquilo que ia acontecer não acontece. Então, a nossa escolha, nosso livre-arbítrio está aí. Falta 1 minuto e pouco. Faz um exercício para fechar. Vamos lá. Fazer um exercício. Fiquem atentos aí, que aqui a coisa é poderosa. Vamos lá. Bom, quem está ouvindo a gente, né, onde estiver, se possível, permaneça sentado, né, feche os olhos, né, nesse momento, relaxe o corpo, a musculatura, respire tranquilamente 3 vezes. Isso, relaxa o corpo.
se desliga dos compromissos que você tem que fazer daqui a pouco, só esse 2 minutinhos, só foca nisso e relaxa. E você vai começar agora, nesse momento, a pensar a sua vida atual. Como que está a sua vida atual? Começa a pensar essa vida atual, qual você tem hoje, a parte de relacionamento, de trabalho, financeiro, aí parte de doenças. Pensa como está a sua vida. Pensa tudo e diga para você, diga assim, eu aceito, porque o primeiro ponto é você aceitar o momento qual você está vivendo. Então diga para você, eu aceito a minha vida atual. Então você aceita tudo isso e reconhece o que você está vivendo. Agora você vai respirar mais 3 vezes e você vai visualizar no alto da sua cabeça, né, você vai usar uma névoa de energia dourada. Então, é a conexão da consciência divina com você. Então, você vai visualizar essa energia dourada e descendo do alto ali, uma luz muito forte no alto da sua cabeça. E você vai agora começar a visualizar a vida que você quer, que não é essa. Então, você vai começar a sentir prazer, satisfação, alegria, felicidade. Começa a visualizar a vida que você quer para amanhã, né? No seu relacionamento, no seu financeiro, na parte de saúde, veja você saudável, veja você bem, e você vai começar a visualizar na sua testa, descendo essa energia, essa luz, descendo na sua testa, indo até o seu coração. Então você começa a sentir o seu coração quente, uma energia pulsando no seu coração, uma satisfação, uma alegria de viver. Agradeça a vida que você tem, agradeça pela vida que irá vir para você, aceite a vida que vai vir para você, você aceitou essa, mas você está criando uma nova vida lá na frente. E você começa a aumentar o seu campo de vibração, como se você fosse ali uma vela. Então você começa a irradiar o ambiente ao qual você está. Qual é o ambiente que você está? Você começa a pulsar. Cada respiração sua é um pulso de energia. Então você começa a vibrar na alegria, na satisfação, começa a viver como se tudo isso que você pensou agora já existisse. E quando você abrisse o olho, é a vida que você tem hoje. Você agradece a Deus, a consciência divina, e vem abrindo os olhos devagar e voltando para a realidade. Muito bom, hein? Eu viajei não sei para onde. Fui até Júpiter e voltei. Pessoal, muito obrigado, Patrick, muito obrigado. Muito obrigado, doutor. A Joeli, eu dou beijinho, não vou dar beijinho nele, mas dá para vontade de dar beijinho, mas é um abração. Pessoal, muito obrigado, estamos aí hoje à noite, hein, 19h30, com o Fernando Betete. Preciso de vocês junto comigo aí para me dar proteção, amparo e intuição, porque a gente vai falar de ansiedade e imunidade. Terça-feira que vem, programa Alegro Vive, com a doutora Joeli, e vamos sim, sucessivamente. Muito obrigado e até breve. Gratidão a todos. Vamos ver aqui.